O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, telespectadores e internautas da TV Nova Nordeste. Minha convidada de hoje é a doutora Jordana Andrade, oftalmologista e especialista em cirurgia de plástico ocular. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se fala no olhar, a importância do olhar. Brincadeiras à parte do Olhar 43, como manter essa juventude? Para falar sobre esse tema, conversamos com a especialista doutora Jordana Andrade. Boa noite, doutora. Boa noite, Ana. Boa noite, meus telespectadores. Doutora, vamos conversar primeiro com a pergunta clássica. O que é blefaroplastia? Blefaroplastia é o nome que se dá à cirurgia plástica das pálpebras. É a cirurgia que vai remover o excesso de pele, de bolsa de gordura e vai firmar os ligamentos palpebrais. Doutora, quando é indicada essa cirurgia? A cirurgia ela é indicada para aqueles pacientes que têm o excesso de pele, que têm bolsa de gordura, pacientes que se queixam do campo visual, da dificuldade, que a pele está dificultando aquele campo de visão. Existem também as indicações cosméticas, que a gente chama, né, que são as pacientes, as mulheres, que têm dificuldade de evidenciar a maquiagem. Então, para todos esses pacientes, a blefaroplastia está indicada. Existe uma idade mínima para se fazer ou não? Não existe uma idade mínima, existe uma indicação correta do paciente. Se o paciente tem excesso de pele, ele pode sim operar a pálpebra. Não existe indicação. Já operei pacientes com 23 anos com a indicação correta. Olha, e contraindicação? Tem alguma, doutora, para essa cirurgia? Também não existe contraindicações absolutas. Aqueles pacientes que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes mellitus, eles têm que estar controlados. Os pacientes que têm olho seco também têm que estar tratados, mas não existe uma contraindicação absoluta se a saúde do paciente, de uma forma geral, estiver bem controlada. Como é que funciona as indicações para o pré-operatório? Bem, os pacientes, como eu falei, que têm doenças crônicas, têm que estar bem controlados. O paciente que usa anticoagulante, né, por algum motivo, tem que suspender esse anticoagulante por volta de 5 dias antes da cirurgia. O paciente, quando for operar, ele tem que fazer um jejum de 8 horas de jejum e tem que seguir todas as orientações do seu médico, né, as orientações específicas de cada pessoa. Essa cirurgia, ela é realizada dentro do hospital, com anestesia? Como é que funciona, doutora? A cirurgia é realizada, sim, dentro do hospital, no ambiente hospitalar, no bloco cirúrgico, não é realizada em ambulatório, em consultório médico. E a anestesia? A anestesia, nós chamamos de sedação consciente. O anestesista, ele vai introduzir medicações na veia do paciente e o paciente vai ficar um pouco desacordado, mas é uma sedação leve. Ele não vai apagar, né, e ficar extremamente, dormir muito, né? Depois que esse paciente está tranquilo, com a sedação leve, com essa sedação consciente, nós infiltramos a pálpebra com anestesia local. Daí, a necessidade do paciente estar num bloco cirúrgico e ser monitorizado por um médico anestesista. Perfeito. Doutora, em média, quanto tempo essa cirurgia? O tempo de cirúrgico vai depender da
quantidade de procedimentos que o paciente faz. Se for uma blefaplastia simples, de 1 hora, a pálpebra superior dura cerca de 1 hora, né, como eu falei. Se for uma blefaplastia inferior, aí mais 1 hora. Se o paciente também operar o supercílio, mais 1 hora. Então, em média, de 1 a 3 horas, de acordo com o número de procedimentos. Né? Doutora Isso. Jordana, nesse momento a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta já. E você não muda de canal, é só um minutinho. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a doutora Jordana Andrade, oftalmologista especialista em cirurgia de plástico ocular. Doutora, é necessário ficar internado para fazer esse procedimento, essa cirurgia? Não, não é necessário. Como nós fazemos essa sedação consciente após o término da cirurgia, o paciente ele fica ali 1 hora após em observação, estando tudo bem, geralmente está, o paciente é liberado para o conforto domiciliar no mesmo dia, não precisa. Que ótimo! Agora, com relação ao medo que todo mundo tem da cicatriz, como é que é essa cicatriz, doutora? Nós tentamos realizar a cicatriz nos sulcos, nas linhas naturais da pálpebra. Então, se for uma blefroplastia superior, nós realizamos a incisão, o local que vai ser a cicatriz, no sulco palpebral. Então, o sulco esconde a cicatriz da pálpebra superior. Na pálpebra inferior, nós fazemos a incisão aqui bem rente aos cílios. Então, também, com o passar do tempo, essas cicatrizes, elas ficam praticamente imperceptíveis. Doutora, precisa de algum período para poder voltar ao trabalho? Quanto tempo se leva em repouso? Em média, a gente pede para o paciente ficar 15 dias em casa. Não é um repouso absoluto, mas é um repouso sem fazer esforço físico, principalmente sem se expor ao sol, em média de 15 dias. Sempre existem aqueles pacientes que se recuperam muito bem e com 1 semana já dá para ter o contato com o público, com as pessoas em geral, colocam uma base, esconde o hematoma. E existem aqueles que se recuperam mais tardiamente, mas a média são 15 dias. E com relação às atividades físicas, quanto tempo a pessoa pode retornar? Atividades físicas leves, uma caminhada sem ser ao sol, por volta de 15 dias também. Mas a atividade tipo musculação, atividades mais de impactos, 30 dias. E como é que é esse pós-operatório, doutora? Quando passa, o paciente sente dor? Não, geralmente o que o paciente se queixa mais é do hematoma, do edema, porque a pálpebra é um tecido muito frouxo, ela tem um edema muito fácil, né? Mas a queixa de dor no pós-operatório não é uma queixa muito relatada, o paciente tem um pós-operatório tranquilo. E como tratar esse edema, doutora? Isso, nós sempre pedimos ao paciente, a primeira coisa é que não faça atividade de impacto, como eu falei, porque se fizer esforço, pode aumentar mais ainda o edema. Não se expor ao sol também, porque se também tiver muito calor ali naquela região, o edema vai demorar muito mais
para ficar melhor, para se curar, né, para reabsorver. E também a gente sempre indica fazer compressas de gelo geladas a cada 1 hora nos primeiros 5 dias. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já, daqui já já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a oftalmologista, a doutora Jordana Andrade. Doutora, e depois dessa cirurgia, a pessoa pode ler, assistir TV, normalmente? Foi ótima essa pergunta. Todos os pacientes têm essa dúvida. Sim, nós operamos as pálpebras, não operamos os olhos. Então, o paciente pode sim ler, pode usar o telefone, pode escrever. Alguns pacientes, eles têm a queixa do olho ficar mais seco pela exposição palpebral, pelo edema, né? O olho fica um pouco mais aberto, mas sempre passamos lubrificantes e após 1 ou 2 semanas essas queixas desaparecem. Doutora, com relação ao tempo para a pessoa ver o resultado, quanto tempo? Em média, 6 meses, né? A gente sempre diz que o resultado final seria após 6 meses, mas por volta do 3º mês, o paciente já está ali com 70% da sua cirurgia, e já dá para se notar, né? Então, após 3 meses, já é um bom tempo para ele notar o resultado da cirurgia e o resultado final após 6 meses. Doutora, tem algum risco desse procedimento dar errado? Existe esse risco? Existem, todas as cirurgias, existe risco sim, né? Os primeiros, os mais comuns, são o hematoma e o edema, eles demorarem mais em algumas pessoas, principalmente hipertensos, que sangraram mais durante a cirurgia, mas esses riscos aí são normais, digamos assim, mas existem os riscos inerentes às técnicas cirúrgicas e até o próprio ato de cirurgia. Por exemplo, se o paciente sangrar muito, esse sangue ele pode ser acumulado na órbita, né, na cavidade que protege o olho, e pode promover uma cegueira do paciente após a cirurgia de blefaplastia. Existe também, se o cirurgião ele retirou muita pele, e aí o olho fica mais exposto. E como as pálpebras protegem os olhos, essa exposição ocular pode promover problemas na córnea futuramente. Então, existe. Doutora, então quer dizer, e como é que a pessoa se protege? Como é que a pessoa escolhe o especialista para fazer a sua plástica ocular? Tem algum órgão que ela possa recorrer? Tem sim. Primeiro, eu acho que o paciente ele tem que realmente pesquisar, né? Pesquisar o médico, pesquisar se ele é especialista naquela área, se ele realmente estudou aquilo. Hoje tem outras pessoas tentando fazer, né? Entrar na área de outra pessoa. Então, é bom. Tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, que o paciente ele pode colocar o nome do médico lá e ver se ele está inscrito nessa sociedade e pesquisar se esse médico está habilitado para fazer aquela cirurgia. Doutora Jordana Andrade, muito grata pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-la e eu quero pedir para você deixar, por favor, o telefone do seu consultório.
Eu que agradeço, Ana, pela entrevista. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vou deixar aqui o número do meu consultório, é o 99-396-2772. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato que nós estaremos à disposição. Muito grata. E você que está em casa já sabe, sábado que vem nós temos o encontro marcado aqui no programa Ana Cláudia Entrevista na TV Nova Nordeste. Eu espero vocês. Até lá. Um beijo.